Olá, 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 seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você, ainda dentro do tema razões trigonométricas dos ângulos notáveis da página 28, aí as atividades, ou melhor, a atividade número 3 da semana 3 do nono ano do ensino fundamental, Plano de Estudo Tutorado, volume 7. PET volume 7, né? Essa atividade número 3 eu estou trazendo nessa videoaula porque ficou sem resolver na anterior, mas o tema continua o mesmo. E a atividade número 3 propõe o seguinte: um foguete é lançado de uma rampa situada no solo sob um ângulo de 45 graus. A que altura estará o foguete após percorrer 8 quilômetros em linha reta? Veja que situação interessante. Temos o solo plano, né, supondo que seja horizontal, e uma rampa de 45 graus de onde é lançado um foguete. Aí chega o foguetinho. Esse foguetinho vai subir formando um ângulo de 45 graus com o solo e vai percorrer em linha reta 8 quilômetros. E aí a pergunta é, quando ele percorrer esses 8 quilômetros, a que altura do solo ele vai estar? Veja que aqui no esquema já dá para perceber o que? Um triângulo retângulo. E quando se trata de triângulo retângulo, a gente pode aplicar uma das ferramentas mais fantásticas, mais úteis que existe aí na matemática, que chama-se Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é muito útil aí em vários campos da geometria, seja na arquitetura, seja aí na engenharia civil, ele é muito útil. Aqui diz que o foguetinho percorreu 8 km, formando um ângulo de 45 graus e quer saber a altura. Vou chamar de x aqui a altura. E agora só nos resta saber, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras para achar o valor desse x, ou a gente vai usar a trigonometria no triângulo retângulo? O Teorema de Pitágoras, nesse caso, é mais complicado de ser utilizado. Por quê? Porque me faltam dois valores. Me falta o valor do x e também me falta esse valor aqui de onde o foguete sai até chegar na altura. Então, nesse caso específico aqui, é mais apropriado o uso da trigonometria, das relações trigonométricas. E quais são as relações trigonométricas? E quais são os nomes desses lados desse triângulo para que eu aplique o seno, ou cosseno, ou tangente? Olha, o x está longe do ângulo, então ele é cateto oposto. O ângulo está de um lado, ele está do outro. O 8 é a hipotenusa desse triângulo. O que significa hipotenusa? Lado maior, né? Então, se eu tenho que lidar com cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o quê? Eu vou usar o seno, porque é no seno que a gente usa cateto oposto e hipotenusa. E eu já trabalhei isso na videoaula anterior, você já viu isso aí na apostila do PET. Então vamos aplicar aqui o seno. Mas antes de aplicar o seno, eu preciso saber o seguinte. Quais são aqui, no caso pelo menos, quanto que é o seno de 45? Também na videoaula anterior eu já trouxe para você uma tabelinha com senos, cossenos e tangentes dos ângulos notáveis, que são ângulos de 30, 45 e 60. A tabelinha é essa aqui. Até tem uma musiquinha muito legal para a gente fixar isso aqui, porque de fato você vai precisar muito dessa tabelinha aí nos seus estudos, nos concursos, nos vestibulares e no Enem. Então, qual é o seno de 45 graus? É esse bonitão aqui, olha, raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 tem que ser igual ao cateto oposto, que é x sobre 8. Né? E agora é só multiplicar em cruz. 2x é igual a 8 raiz de 2. Dividindo isso aqui ao meio, x é igual a 4 raiz de 2, certinho? Como raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? A solução é aproximadamente 5,6 km. Por quê? Porque 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então dá 5 km e 600 e poucos metros. Isso aqui é uma aproximação. Se deixar 4 raiz de 2,
é a raiz exata, é a solução exata. Se você deixar 5,6 quilômetros, é aproximadamente, até porque nem a calculadora mais potente que existe aí consegue com precisão esse valor. Por quê? Porque é um número irracional. E assim eu termino a questão das atividades da semana 3, te convidando para assistir a próxima videoaula e agradecendo aí aos comentários dos alunos que dizem: olha, você está me ajudando muito nos estudos, que bom saber disso. Desejo a você de coração bons estudos, um Feliz Natal e um ano de 2021 com muito mais realizações, com muito mais alegrias, com muito mais festas, ok? Tudo de bom.